Olá, meninos! Aqui é a professora Regiane e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema muito importante para vocês. Um tema que vai acompanhar vocês desde esse comecinho do ensino fundamental até o término do ensino médio de vocês, que são as classes gramaticais. Então, as classes gramaticais ou classes de palavras é de suma importância para o entendimento de vocês. Por quê? Porque no entendimento geral, na constituição da frase, nós estamos constantemente fazendo uso das classes de palavras. Vocês vão entender que na língua portuguesa existem basicamente 10 classes de palavras e que a relação estabelecida entre essas 10 classes de palavras é que constitui o enunciado linguístico. A combinação dessas classes de palavras é que constitui aí o nosso processo de comunicação. Então, é importante para você, enquanto aluno, saber classificar dentro da constituição da frase, saber identificar como se classifica cada uma daquelas palavrinhas que constituem a frase. E eu vou explicar para vocês, ensinar para vocês reconhecer cada uma das palavras dessa constituição da frase, através aí da explicação dos slides que eu vou colocar aqui para vocês. Então, a partir desta aula, nós começaremos a estudar as classes de palavras ou classes gramaticais. Conforme está aí no quadro para vocês, as classes gramaticais, quando a gente pensa na constituição de uma frase, cada uma dessas palavrinhas que constitui uma frase é classificada de alguma forma. A união entre essas palavras constitui o enunciado linguístico. Então, ela transmite uma mensagem para o leitor. Mas, de forma isolada, cada uma dessas palavras é classificada dentro das 10 classes de palavras. Então, se eu pego, por exemplo, a frase: esta é a casa marrom. Esta é um pronome. O é um verbo. O a é um artigo. O casa é um substantivo. O marrom é um adjetivo. Então, quando nós analisamos a frase como um todo, cada uma dessas palavrinhas, elas vão ser classificadas dentro das 10 classes de palavras. Nesse pequeno trechinho que eu li para vocês, nós já reconhecemos 5 classes de palavras, 5 classes gramaticais. Então, cada uma delas tem a sua característica própria, cada uma delas é importante na constituição do texto. Então, quais são as classes de palavras que nós vamos estudar? Está aí no slide para vocês. Nós vamos estudar o substantivo, o adjetivo, o verbo, o pronome, o numeral, o artigo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Juntos, todas essas 10 classes de palavras constituem o nosso texto. A união harmônica dessas 10 classes de palavras é que formam para nós as orações. E eu vou apresentar para vocês uma por uma, começando pelo substantivo. Nós vamos conhecer cada uma delas de forma isolada, de forma bem devagar, para que vocês entendam bem cada uma delas e a importância delas na língua portuguesa. A primeira classe que nós vamos ver é a classe do substantivo. O que é o substantivo? O que vocês precisam saber sobre o substantivo? Então, o que vocês vão saber a princípio? Tudo que existe na sociedade tem um nome. Tudo que existe no nosso meio tem um nome. E tudo que recebe um nome é chamado de substantivo. O substantivo é uma classe de palavras de suma importância para a língua portuguesa.
Praticamente todas as nossas frases envolvem um substantivo. Ela é constituída em torno de pelo menos um substantivo. Então, tudo aquilo que recebe um nome é substantivo. Então, o substantivo, ele pode, por exemplo, dar nome às pessoas, aos animais, às coisas, aos lugares, aos sentimentos, às ações, às qualidades. Então, tudo que existe e recebe um nome, nós chamamos de substantivo. Por exemplo, Regiane é um substantivo, caneta é um substantivo, celular é um substantivo, Campos Gerais é um substantivo. Então, tudo aquilo que é passível, tudo aquilo que é possível dar um nome, nós chamamos de substantivo. O substantivo, ele pode ser classificado de várias formas. Então, nós vamos entender como que o substantivo, ele é classificado. O substantivo, a princípio, ele pode ser classificado como primitivo ou derivado. O que é um substantivo primitivo? É aquela palavrinha que não se origina de outra. É aquela palavrinha que pode dar origem a outras palavras. Então, vocês vão entender quando eu der o exemplo para vocês. Se eu pego, por exemplo, a palavra flor. A palavra flor é um substantivo que pode dar origem a outros substantivos. Quando ela dá origem a outros substantivos, esses outros substantivos que ela dá origem, nós chamamos de substantivo derivado. Por exemplo, floresta, floricultura. Então, floresta e floricultura são palavras que derivaram da primeira palavra que surgiu, do radical, da palavra original, da palavra flor. Então, flor foi a primeira palavra que surgiu. Dela se originaram outros que nós chamamos de substantivo derivado. Então, o substantivo pode ser primitivo ou pode ser derivado. O substantivo também, ele pode ser simples ou composto. O que é um substantivo simples? É aquele que possui um radical só, possui apenas uma palavra na sua constituição. Composto é aquele que possui duas ou mais palavras na sua constituição. Se eu pego, por exemplo, a palavra roupa, é uma palavra só, então ele é substantivo simples. Se eu pego a palavra guarda-roupas, duas palavras, para dar ideia de uma só. Então, ele é um substantivo composto. Eu pego a palavra flor, uma palavra só. Beija-flor, duas. Então, substantivo composto. Beija-flor, substantivo composto. Flor, substantivo simples. Ele pode ser classificado também como substantivo comum ou substantivo próprio. O que é substantivo próprio? É tudo aquilo que recebe um nome próprio. Regiane, João, Pedro, Campos Gerais, São Paulo, Brasil, Drogaria São Geraldo. Então, recebem nomes próprios, recebe um nome próprio. Então, ele é chamado de substantivo próprio. O que é um substantivo comum? É tudo aquilo que é generalizado, vários da mesma espécie, lápis, caneta, apontador. Então, aquilo é um substantivo comum, celular, é tudo aquilo que não é nome próprio. Ele pode ser classificado também como substantivo concreto ou substantivo abstrato. O que é um substantivo concreto? É tudo aquilo que eu posso ver, é tudo aquilo que eu posso pegar, é tudo aquilo que eu posso tocar. Substantivo concreto, ele tem existência independente de outro ser. Ele não depende de outro ser para que ele possa existir, diferente do substantivo abstrato. O substantivo abstrato, ele depende de alguém para existir.
O substantivo concreto, eu construo uma imagem para ele. Quando eu falo, por exemplo, caneta, eu imagino como é essa caneta. Eu posso ver, eu posso tocar, eu posso imaginar a figura de uma caneta. O abstrato, não. O abstrato, eu falo tristeza. Eu não crio uma imagem para tristeza. Eu penso na palavra amor. A gente não cria imagem igual para a palavra amor. Então, o substantivo abstrato, ele depende de alguém para que ele possa existir. Os sentimentos estão muito relacionados com o substantivo abstrato. E existem também os substantivos chamados de substantivo coletivo. O que é o substantivo coletivo? Vários substantivos da mesma espécie. Por exemplo, vários bois juntos. Resulta para a gente na boiada. Boiada é substantivo coletivo, é a reunião de vários substantivos comuns resultam no coletivo, vários peixes juntos, resulta para a gente no cardume. Então, essa é a classificação do nosso substantivo. O substantivo é uma classe de palavras que sofre flexão. O que é flexão? Ele pode mudar, ele pode sofrer alteração na sua constituição, na sua forma. Então, ele pode mudar, por exemplo, do masculino para o feminino, do singular para o plural, do aumentativo para o diminutivo. Então, nós vamos ver as flexões que o substantivo pode sofrer. Ele pode sofrer flexão de gênero, ele pode sofrer flexão de número e ele pode sofrer flexão de grau. Flexão de número. O substantivo, existem alguns que podem estar no singular e podem ir para o plural. Por exemplo, menino, meninos, meniná, meninas. Ele pode ora estar no singular, ora estar no plural. Existem uns substantivos que a única forma dele é no plural. Por exemplo, a palavra óculos. Não existe o respectivo no singular. Vai ser sempre a palavra óculos. Os meus óculos. Eu não posso falar óculo. Ele não existe no singular. Outra flexão que o substantivo sofre é com relação ao grau. O grau, ele está relacionado, vamos dizer assim, ao tamanho, diminutivo ou aumentativo. Então, existe o grau normal do substantivo. Por exemplo, a palavra menino está no grau normal. Ele pode ir para o grau aumentativo ou para o grau diminutivo. O que é o grau aumentativo? O grau aumentativo, ele pode aparecer para a gente de duas formas, no aumentativo analítico e no aumentativo sintético. O aumentativo analítico é quando eu coloco junto ao meu substantivo um adjetivo que passe a ideia para mim de aumentativo, de algo dando ideia de coisa grande. Por exemplo, menino grande. A ideia que passa é de que o menino seja maior. Meninão é o grau aumentativo sintético. O grau diminutivo analítico é quando eu coloco uma palavra que dá ideia para a gente de coisa menor. Menino, pequeno. E tem o grau diminutivo sintético, menininho. Então, a flexão de grau é quando eu coloco aí no aumentativo ou no diminutivo. Pode estar no analítico ou no sintético. Outra flexão que o meu substantivo pode sofrer é a flexão de gênero. Quando a gente pensa na flexão de gênero, vocês têm que prestar muita atenção aqui, viu, meninos? Ele pode sofrer flexão de gênero e apresentar para a gente duas formas. Ele pode sofrer flexão e ser classificado como biforme ou como uniforme. Atenção ao significado. Biforme, duas formas. Duas formas. Forme, formas. Então, o substantivo ele é classificado como biforme quando ele apresenta uma forma no masculino e uma forma no feminino. O gênero, nós vamos pensar aí,
no masculino ou feminino, ou no macho ou na fêmea. Então, se eu penso na palavra menina, tem o menino, o homem, tem a mulher, o gato, tem a gata. Então, todo substantivo que tem uma forma no masculino, uma forma no feminino, nós dizemos que aquele substantivo ele é biforme. Entretanto, existem alguns substantivos que não têm a sua respectiva forma no masculino ou no feminino. Esses substantivos são chamados de substantivos uniformes. Por quê? Porque eles apresentam uma única forma para designar o gênero do substantivo. Esses substantivos, então, são classificados quanto ao gênero ou de epiceno, ou de sobrecomum, ou de comum de dois gêneros. Nós vamos ver cada um deles. Então, por exemplo, se eu pego a palavra estudante, não existe estudante e estudanta. É uma única forma. É um substantivo que serve tanto para o homem quanto para a mulher. Agora vamos ver como que eles são classificados. Epicenos. O que são substantivos epicenos? São substantivos uniformes e epicenos são os substantivos voltados, a classificação é dada para os animais, somente para os animais, mas animais que apresentam uma única forma. Por exemplo, a palavra cobra, o animal cobra. Não existe cobra e cobro, não existe jacaré e jacareia. Então, como que eu vou designar o gênero desse animal? Jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Muita atenção aqui. Gato e gata é epiceno? Não, não é epiceno. Por quê? Porque ele é biforme. Quando ele tem o respectivo no masculino e feminino, ele é biforme. Só é epiceno aquele que não tem a sua forma no masculino ou no feminino. Então, muita atenção. Outra classificação é sobrecomum. O que são os substantivos sobrecomuns? São aqueles substantivos que servem tanto para homem quanto para mulher e que somente o contexto da frase é que vai falar para mim se aquele substantivo é masculino ou feminino. Existem várias palavras que eu não tenho como identificar se ele é do gênero masculino ou se é do gênero feminino. Serve tanto para homem quanto para mulher. Por exemplo, a palavra criança. Nós sempre falamos a criança. A criança serve tanto para o menino quanto para a menina. A vítima serve sempre para o menino quanto para o menino. O indivíduo serve tanto para o homem quanto para a mulher. Então, somente o contexto que eu escrever a palavra é que vai me mostrar. A criança bateu na porta. Ela vestia um vestido lindo. Ah, eu sei que é menina, porque é um vestido, então eu já vou identificar que é uma menina. A vítima estava na rua, ela trajava saias rosas. Ah, é uma mulher que estava caída na rua. Então, é o contexto que vai me identificar. Então, sobrecomum é aquele substantivo que somente o contexto me diz que gênero é o substantivo. E existem os substantivos chamados comuns de dois gêneros. O que são esses substantivos? São aqueles que têm apenas uma forma para o masculino e para o feminino. Entretanto, eu consigo colocar um termo determinativo na frente e identificar o gênero desse substantivo. É o caso, por exemplo, da palavra estudante. Eu digo o estudante, a estudante. Dentista, o dentista, a dentista. Meu dentista, minha dentista. Aquele estudante, aquela estudante.
Então, quando eu consigo colocar um termo determinativo na frente, um pronome, um artigo, por exemplo, e conseguir identificar o gênero do substantivo, ele é chamado de comum de dois gêneros. Então, meninos, é isso que eu queria falar para vocês sobre os substantivos. O substantivo, ele é uma classe de palavras de suma importância na língua portuguesa. Então, nós temos que saber identificá-lo, temos que saber da sua importância e temos que saber classificá-lo. Eu espero que vocês tenham entendido e logo mais nos próximos vídeos eu explico para vocês um pouquinho mais sobre as próximas classes de palavras. Até mais!